O documento que você vai conhecer agora foi elaborado tomando por base as orientações publicadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Manual da Igreja, no capítulo que fala de estilo de vida e conduta cristã, e também do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, um livro oficial da Igreja publicado no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a importância do sacrifício de Cristo na cruz como preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, a entregar-lhe totalmente a vida e a nascermos de novo em Cristo. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos de sua vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento, através de um estilo de vida que glorifique a Deus e que evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem com Cristo Jesus. Dois ensinos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. O primeiro, a restauração da imagem de Deus no ser humano. E o segundo, a missão profética específica da Igreja Adventista no final dos tempos. A restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano através da redenção em Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida e mente daqueles que respondem positivamente ao convite de salvação. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma através do compromisso com a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas como base de um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no Sermão da Montanha, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito, como Deus, é ser um canal divino de sua graça, amor e bondade aos seres humanos. O cristão torna-se um canal de Deus ao amar sinceramente todos os indivíduos com quem ele se relaciona, orando por eles e ajudando-os, mesmo sendo seus inimigos ou aqueles que o perseguem. O chamado do cristão é imitar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Para que isso seja possível, Deus concede aos seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente e coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo de atributos internos: amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade, altruísmo, etc. E externos: modéstia, decência, temperança, boas obras, entre outros. Esses atributos representam a restauração do caráter divino, evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. A missão profética da Igreja Adventista. O segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os Adventistas do Sétimo Dia se consideram um movimento profético, com a missão especial de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Este movimento foi profetizado em Isaías 40, de 1 a 5, como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Em Isaías 58, 12, como reparador de brechas e restaurador de veredas, que restabeleceria verdades bíblicas esquecidas, dentre as quais a santificação do sábado. Em Malaquias 4, de 4 a 6,
como o Elias que antecederia a vinda do Messias. O cumprimento foi predito em Apocalipse 14, de 6 a 12, com a tríplice mensagem angélica pregada nos últimos dias da história humana pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A missão da Igreja Adventista é a mesma de João Batista, preparar povo para a vinda de Jesus, e ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. João Batista é, portanto, modelo profético da Igreja Adventista, e grande ênfase é dada a seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, à bebida, à vestimenta. Isso pressupõe que estilo de vida específico, ordenado por Deus, é aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara a vinda do Senhor. Recomendações. Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso num estilo de vida cristã que represente seu chamado e sua missão diante do mundo e que seja uma resposta de coração à graça e o amor de Deus. É com o propósito de aconselhar, incentivar seus membros a crescerem na fé, a aprofundar sua experiência com Deus e avançar no cumprimento da missão evangélica, faz as seguintes recomendações. Vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida. Como está escrito, por isto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como cristãos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com nossas opiniões pré-concebidas. Temos um perfeito livro-guia. O Senhor nos falou a nós, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que o nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Crescimento espiritual. A santificação implica num contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus, através da comunhão pessoal com Ele, pelo estudo da Bíblia, pela prática da oração e pelo testemunho pessoal. O alvo é chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado ao outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como esse terá de fracassar. Diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Pureza moral. Todo filho e filha de Deus deve conservar puros o coração e a mente, seguindo o modelo de Cristo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O cristão deve evitar e rejeitar tudo o que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. Duas exortações de Paulo servem para nortear suas escolhas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Recreação e mídia. Seguindo o princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros e revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamentos modernos, cujo conteúdo possa poluir sua mente e coração. Deve-se evitar tudo que induza ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras coisas. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns de um mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando sua mente a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certos lugares públicos de diversão, tais como estádios esportivos, teatros e cinemas, em sua programação habitual são inapropriados para o cristão adventista. Vários fatores contribuem para essa avaliação negativa por parte da igreja. Dentre eles, primeiro, a falta de controle sobre o conteúdo que é apresentado ou o evento que está ocorrendo. Segundo, a psicologia de massa, que muitas vezes leva alguém a seguir em uma direção que de outro modo não o faria. Terceiro, o fato de todo o ambiente ser planejado para potencializar o impacto sobre o indivíduo e sua mente, facilitando a aceitação, geralmente imperceptível, de ideias e valores contrários à fé cristã. Quarto, o tempo e os recursos financeiros gastos nessas diversões que poderiam ser utilizados para outros fins mais condizentes com a fé e os propósitos de vida de um cristão. E quinto, o testemunho negativo que a frequência a esses lugares pode deixar na mente de membros e não membros da igreja. O concílio de Ellen White aos jovens acerca do teatro, no seu tempo, parece ainda mais pertinente hoje para todos os lugares de diversão. Ela menciona, entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. O amor a estas cenas aumenta a cada condescendência, assim como o desejo das bebidas alcoólicas se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é abster-nos de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. A dança e os ambientes sociais, como boates e outras casas noturnas, são contrários ao princípio da pureza cristã, uma vez que excitam as paixões humanas, a luxúria e sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. Sua promoção e prática não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, nem mesmo em um contexto particular, residencial ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja. A recreação através da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos da glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada deste assunto tão importante aparece nos documentos Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música e Orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Vestuário. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras
pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implicam um bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e em 1 Pedro 3, 13 e 4, em relação às mulheres cristãs, se aplicam também aos homens. O cristão deve se vestir com modéstia, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem ostentação de ouro, pérolas ou pedras preciosas ou vestuário dispendioso. Esse princípio deve aplicar-se não apenas a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do homem encoberto no coração, no traje incorruptível de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha dos ornamentos simples e apropriados. É justo amar e desejar a beleza. Deus, porém, deseja que amemos e procuremos primeiro a mais alta beleza, aquela que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que à sua vista é de grande preço. Joias e ornamentos. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior, que aparecem em 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3,3, deixam bem claros que o cristão deve abster-se do uso de joias e de outros ornamentos como bijuterias e piercing e de tatuagens. Segundo a exortação bíblica, o cristão deve levar uma vida simples, sem ostentação, evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição tão comum na sociedade. Esses princípios se aplicam às joias ornamentais. As joias funcionais, usadas segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, de cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhes são únicos, e, sobretudo, por ele ter sido resgatado do pecado, pelo mais alto preço possível no universo, o precioso sangue de Cristo. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias ou ornamentação externa conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e filhas. Apesar de vários personagens bíblicos terem usado joias, o texto bíblico deixa claro que o seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. É nesse contexto de reforma e reconsagração que os apóstolos Paulo e Pedro apontam a norma a ser seguida pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão como o Elias profético nesses últimos tempos significa também simplicidade no vestuário. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus na humanidade e foi planejada por Deus para ser uma bênção ao gênero humano. Desde o princípio, Deus estabeleceu também o contexto em que ela deve ser exercida: o casamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa claro que a sexualidade deve ser exercida com respeito, fidelidade, amor e consideração pelas necessidades do cônjuge. O fiel adventista deve evitar também o julgo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com alguém que compartilhe a sua fé. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas, como o sexo pré-marital, a violência sexual, o adultério ou sexo extraconjugal, a prostituição feminina ou masculina, a relação com pessoas da mesma família ou crianças,
a relação entre pessoas do mesmo sexo, o travestismo e a relação sexual com animais. As Escrituras também condenam o assédio sexual, o exibicionismo sensual, manter pensamentos e desejos impuros, a impureza e os vícios secretos, como a pornografia e a masturbação. O argumento comum de que muitos desses comportamentos sexuais não eram aceitos na antiguidade, quando a Bíblia foi escrita, mas que hoje são socialmente aceitos e, portanto, podem ser até mesmo praticados pelos cristãos, demonstra falta de conhecimento da realidade entre os povos vizinhos do antigo Israel. O próprio texto bíblico é bem claro nessa questão. Levítico 18 diz que essas práticas eram comuns e aceitas no Egito e mais ainda na terra do Canaã. Deus condenou essas práticas, apesar de ser aceitas na antiguidade. Os israelitas deveriam viver segundo outro modelo de comportamento sexual, ou seja, o que está explícito nos mandamentos de Deus. No entanto, para aqueles que sofrem tentações ou que têm sucumbido em qualquer área do comportamento sexual, a promessa de vitória em Deus é animadora. Tudo posso naquele que me fortalece. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo o apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar contra o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Saúde. O corpo humano é o templo do Espírito Santo e o cristão deve glorificar a Deus em seu corpo. O cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no homem. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotar-nos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na sua palavra escrita e no grande livro da natureza, Ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca de comida e bebida. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano e também a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. As coisas más devem ser totalmente evitadas. Alimentação adequada e abstinência de tudo que é prejudicial à saúde são 2 dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada e para a cura de muitas doenças e sofrimentos. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. As recomendações apresentadas neste documento são conselhos e orientações a serem seguidos com oração, como resultado de profundo relacionamento pessoal com Deus, na busca de suas verdades e de sua presença na primeira hora de cada dia. Elas não devem ser usadas como um elemento de crítica ou julgamento de outros, mas como apoio para a vida pessoal.
A palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen G. White nos exortam, como adventistas do sétimo dia, a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade, à graça e ao infinito amor de Deus por nós. O fruto do Espírito deve permear todas as dimensões do nosso viver, proporcionando equilíbrio entre os aspectos interiores do ser e os exteriores do fazer. O resultado disso será nossa própria felicidade e bem-estar e o desenvolvimento da nossa salvação em todos os aspectos desejados por Deus. E por fim, estaremos lançando uma das bases fundamentais para o cumprimento de nossa missão profética, esperando, em breve, ouvir dos lábios do próprio Jesus: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.